Olá! Hoje tá turbinado, vai mostrar para vocês como eu faço meu pão caseiro. Muito fácil. Vou mostrar para vocês como eu faço. Aqui eu vou usar uma farinha, 1 quilo de farinha, um fermento para pão, óleo, açúcar, sal e eu vou colocar um pouquinho de aveia. É muito fácil. Essa receita foi a minha mãe que me ensinou. Ah, vai água também. Então nós vamos amornar a água. Amornar, não pode estar quente. Nós vamos colocar, ó, não pode estar quente. Na leiteira nós vamos colocar o fermento e o açúcar. Ó, vamos colocar o fermento. Tá ruim de abrir, vou pegar uma tesoura. Vamos colocar o fermento na água, não muita água, né? Uns 2 dedos de água. O fermento e o açúcar. 2 colheres de açúcar. E vamos deixar uns minutinhos ali, ó. Ele tá assim agora, vamos deixar ali o tempo que a gente... uns 2 minutinhos, o tempo que a gente coloca a farinha na bacia. Aqui nós vamos colocar 1 quilo de farinha. Essa receita é muito fácil, não tem como dar errado. 1 quilo de farinha, um pacotinho de fermento. O sal e o açúcar, daí sim eu tenho a quantidade. Ó, vamos fazer um buraco no meio. Vamos colocar, ó, um buraco. Vamos colocar primeiro o açúcar. Três colheres de açúcar bem cheia. E vamos colocar 1 colher rasa de sal. Nessa ordem, para não podemos colocar o sal em cima do fermento ou o fermento em cima do sal. Nessa ordem. Aqui vamos colocar a água morna. E vamos mexer. Então, é 1 colher rasa, a aveia, no caso, que é a quantidade que tu quiser colocar. Se quiser colocar, é opcional. No caso, o sal é 1 colher rasa e o açúcar 3 colheres cheias. Vamos guardar algumas coisas aqui. Ó, agora o óleo... Ips, caiu a mais. Mas o óleo, eu não sigo muita receita. O óleo, a minha mãe me passou a receita que era 2 colheres de óleo. Eu coloquei ali, pode ver que caiu, eu coloquei umas 3. Vamos colocar mais água porque a massa ainda tá seca. Então o óleo, tu coloca a mão, tu vai sentir se a massa tá boa ou não, daí tu coloca um pouquinho mais de óleo. Agora, olhem o fermento como está. Ele cresceu. Nós vamos colocar o fermento. Agora vamos colocar mais um pouquinho de água. Ó, o fermento. Vou colocar mais um pouco de água. E vamos mexer. Essa quantidade
ela dá mais ou menos 3 pães. Vamos mexer. Agora eu vou lavar as minhas mãos, porque eu vou colocar a mão na massa. E vou sovar ela. Ó, tá bem fofinha, bem fofinha. Agora nós vamos misturar ela até ficar bem, ó, fica bem macia. Ela fica bem macia. Nós vamos mexer, vamos sovar até desgrudar tudo da bacia. Ó, ela tá bem macia, ela não tá aquela massa seca. Tá bem macia. Vou botar um pouquinho só aqui pra soltar. Olhem como ela está. Macia, macia. Está fofinha, fofinha. Como eu disse, tu vai sentindo ela. Se ela tiver meio seca, ainda espedaçando, assim, tu vai colocando uns pouquinhos de óleo. Agora, nós vamos ter que deixar a massa crescer. Então, ó, a gente já sovou bem ela. Ela já tá desgrudando. Se der, até vou colocar um pouquinho de farinha. Mas acho que eu vou deixar pra depois. Ela já desgrudou. Olhem como é que ela tá. Vou botar um pouquinho de farinha aqui, porque ela não grudar embaixo. Só pra ela não ficar grudando na parte de baixo ali. A gente vai virar ela, ó. Ela tá grudando. Então eu coloquei um pouquinho de farinha só pra ela não ficar grudando. É uma massa muito gostosa de trabalhar. Olhem o tamanho que ficou. Agora nós vamos deixá-la descansar. Olhem de novo. Deixa eu procurar um guardanapo de louça. Só mais um minutinho que eu acho que eu perdi meus guardanapos. Ai, meu Deus, onde é que eu pego guardanapo nessa casa? Agora sim. Deixei vocês esperando, achei. Ó, olharam bem o tamanho da massa? 1 hora depois, olhem o tamanho que ficou a massa. Olhem o tamanho. Viram bem? Olhem o tamanho dessa massa. Ela cresceu muito. Agora, nós vamos sovar ela mais um pouquinho e vamos colocar ela na forma para ela descansar mais um pouco. Então, eu vou pegar um pedaço dela, dessa massa, tá muito fofinha. Vou colocar um pouquinho de farinha aqui porque ela tá grudando. E vamos sovar a massa.
Ó, vamos sovar ela. Vamos colocar mais um pouquinho de farinha aqui, porque ela ainda tá grudando. Vamos sovar ela e vamos fazer o formato do pão. Não precisa sovar muito, é só formar ao ponto de fazer o formato do pão. Se você tá gostando do nosso pão caseiro, se inscreva no canal e já ative o sininho de notificações. Tem um bebê com vontade de comer pão. Só mais um pouquinho. Vamos fazer o formato do pão e vamos colocar lá na forma. Eu já untei a forma, tá? Você pode untar com óleo, com banha, com margarina, com manteiga, com o que você tiver em casa. Agora vamos para o segundo pão. A mesma coisa, só sovar ele para fazer o formato do pão e colocar na forma. Agora vamos pro último pão. Nosso pão caseiro. E você que caiu de paraquedas nesse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu comentário, deixe o seu like e vamos ver como é que ficou esse pão, que ainda não está pronto. Vamos colocar na forma. Deu 3 pães. Olhem como ficou. Olhem, reparem no tamanho dele. Olha como ficou. Agora nós vamos colocar no forno. Só que eu não vou ligar o forno ainda. Eu vou deixar ele descansar mais uns 20, 30 minutos. Para depois ligar o forno. Minutos depois, olhem como ficou o nosso pão. Agora sim eu vou ligar o forno. Nosso pão, olha que maravilhoso. É só deliciar com esse pãozinho, com uma manteiguinha. Que gostoso o nosso pão. Olhem como ficou. Então, vamos ao nosso café. Até mais!